Minha primeira leitura de 2025 foi o livro Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mann. E esse livro, o que a gente pode falar sobre ele? Bom, falando primeiro do autor, Walter Hugo Mann, ele é um autor português. Ele nasceu na Angola, mas ele foi criado ali em Portugal, e ele é um autor novo, ele tem 58 anos, e assim, eu ouvi muito falar dele antes de ler um livro. Essa é a primeira obra dele que eu tô lendo, e eu já ouvi há alguns anos. Esse livro mesmo, ele já tem mais de 10 anos por aí. Então, ele é um autor que, assim, ele tá na ativa, e eu tenho certeza que ele vai trazer ainda muito conteúdo pra gente. E sobre o livro, o que ele fala, né? Bom, ele vai te trazer a história de alguns personagens diferentes. E esses personagens, eles não se adequam muito à sociedade ali, o ambiente que eles estão inseridos. Eles são um pouco diferentes, pensam um pouco diferente, têm uma vivência diferente ali. Essas histórias vão ser contadas separadamente, tanto que ao ler, no começo eu tava ficando um pouco confusa, começava uma história, depois terminava e já ia para outra história, eu não tava entendendo isso, mas é porque essas histórias vão ser contadas para que depois elas possam se entrelaçar. E aí sim você vai entender o desenrolar da trama toda. Ele é um livro extremamente poético, acho que isso é o principal ponto do autor. Ele tem uma escrita muito diferente, basicamente de tudo que eu leio, isso foi muito diferente, assim, a leitura, a experiência da leitura, porque ela é uma leitura muito poética, muito sentimentalista. Então, conforme você vai lendo esse livro, você vai entendendo o sentimento do personagem, você vai enxergando pequenas coisas que talvez ali você não veria. É uma leitura muito diferente, ela é uma leitura gostosa também, e apesar de ser um tom mais poético, ela não é uma leitura difícil, não é um livro pesado de se ler. E, como eu disse, ele trata de solidão, mas apesar de tratar de solidão, ele vai trazer um olhar bonito sobre isso e um final feliz também para essa história. Essa história não vai ter um final triste. Então, enfim, a minha indicação é que você leia Walter Hugo Mann. Eu acho que vale muito a pena ler o autor. Essa é a primeira obra que eu leio dele e eu quero ler mais dele para saber mais o que ele tem. Ele tem muitos livros que são super famosos e, enfim, fica a minha indicação aí.